Bom, nós vamos continuar com o nosso cafezinho agora, né? Propondo, né, um diálogo sobre o período pré-colonial e iniciando, né, o Léo, nós estávamos dialogando anteriormente sobre o descaso de Portugal. Além das Índias ser mais lucrativa, né, a inexistência dos metais preciosos no nosso litoral, né, Portugal, logicamente, pelo ideário burguês do metalismo e esse mercantilismo que nós dialogamos anteriormente, era muito, né, mais jogo, digamos assim, para Portugal as Índias, no qual a Espanha não. A Espanha encontrou ouro nesse sentido, né, na América, e vai, logicamente, dar atenção maior. Os portugueses só em 1500, na verdade que Cabral chega aqui para oficializar a nossa posse de terra, mas mesmo assim ele coloca lá, a carta de Caminha é bem claro, a inexistência de metais preciosos, a carta de Pero Vaz de Caminha, a inexistência de metais preciosos no nosso litoral, né? Tudo que plantar, dar-se-á, ares bons, mas ouro, neca de pitibiriba, galera. E Léo, né, vai comentar sobre esse pré-colonial, iniciando pelas expedições exploradoras. Você falou muito, foi muito importante, né, a sua colocação sobre essa questão de que existia um interesse maior sobre o Oriente, com relação ao Oriente. Só a primeira viagem, né, de Vasco da Gama a Calicut, na Índia, rendeu aos portugueses um lucro de 6.000%. Nada no Brasil chegava perto disso. Então, e a própria carta de Pero Vaz de Caminha, como você citou, ela fala sobre a terra, é muito fértil, plantando tudo dá, mas também existem outras situações que desanimam. Terra bárbara, não tem fé, não tem rei, não tem lei, o nosso maior trabalho vai ser salvar essa gente, né? Mas houve um grande desinteresse imediato e essa situação cai muito em questões de prova. Perfeito. Cuidado com as opções falsas que dizem o povoamento imediato, a colonização imediata. Não. Há um desinteresse. Os 30 primeiros anos da história do Brasil após a chegada dos portugueses é marcado pelo papel secundário que o Brasil ocupou nas pretensões de Portugal. E nesse momento, Marcão, no período pré-colonial, chegam algumas expedições. Sim. A expedição Gaspar de Lemos, a primeira. A expedição Gonçalo Coelho, que são expedições exploradoras, o objetivo é promover 1501 e 1503, Gaspar de Lemos e Gonçalo Coelho, na sequência. O objetivo é fazer um reconhecimento territorial, buscar mecanismos para salvaguardar a posse, mas não são expedições colonizadoras. Explorar nossas riquezas, o que teriam aqui de repente para interessar os portugueses, olhar isso, né? Exatamente. A princípio, o extrativismo vegetal, que nós vamos dialogar em função do pau-brasil, correto? Que na última prova foi uma pegadinha gigantesca, né? A questão do escambo-estanco, nós vamos falar sobre ela agora, foi bravo. Foi uma polêmica que dividiu até professores, Marcão. Eu tenho um grupo no WhatsApp que eu converso com professores do Brasil inteiro, e os professores não se entenderam, né? Não conseguiam se entender no dia da prova, à noite, quando todo mundo busca aquele gabarito extraoficial, não é verdade? Sim. Não, é escambo, é estampo, mas poucos atentaram para o detalhe denunciado da questão por parte do governo. Sim. Ou seja, o governo concedia o estanco real, que eu chamo de autorização. Sim, para que monopólio, exatamente, isso, a coroa só ela poderia. Né? Para que comerciantes, né, portugueses viessem ao Brasil praticar escambo com os nativos. O governo português não pratica o escambo com os nativos, né? Lembrando que Fernão de Noronha foi o primeiro arrendatário português a ter o direito de vir ao Brasil praticar escambo com os nativos. E um detalhe, e foi também o primeiro a ser julgado pelo próprio Santo Ofício, né? Isso. Porque ele era um cristão novo. Exatamente. E é importante, quase nenhuma pessoa fala sobre isso, eu acho importante, porque o próprio Koshiba já citou isso, que a primeira visitação não houve Tribunal do Santo Ofício aqui, nem o inquisidor veio ao Brasil, mas a primeira visitação já na colônia foi na Bahia. O primeiro caso de uma visitação para extraditar os cristãos novos, digamos assim, ou seja, esses que praticavam, né, culto judaizante e qualquer heresia para retorno a Portugal. E Fernão de Noronha, nesse período, ele foi o primeiro, importantíssimo. Exatamente. Gente, essa dica do Léo, leva essa como bizu. O primeiro a ter esse estampo, esse monopólio real em relação a isso. Agora, só para ilustrar, né, isso é importante, o Léo também, sabe disso, o primeiro a ter o estanco, mas não sobre o pau-brasil, o estanco sobre o óleo de baleia no Brasil, foi a família Braz de Pina. E esse óleo de baleia era retirado daqui, de Niterói, né, na armação das baleias, o óleo de baleia do Rio de Janeiro.
Perfeito? Isso é importante, só uma dica a mais para os senhores. Vamos continuar no pré-colonial. E a dor de cabeça? A principal dor de cabeça da coroa portuguesa no Brasil, as invasões estrangeiras. Não é verdade? Os franceses, que dependiam de madeira basicamente que era importada do Oriente, viram uma grande possibilidade, né, em piratear as madeiras do Brasil. E para isso, para conter as invasões estrangeiras, principalmente as invasões francesas, chegaram aquelas expedições militares chefiadas por... Francês, na verdade, não. Cristóvão Jacques, acredito que era um francês. Sim, né, vendido à coroa portuguesa, como outros até que aqui iniciaram a colonização, se venderam aos portugueses. Ganharam até 6 Marias. Eu vou te dar um exemplo de um caso, Martins Paris. Ó, não, é Martins Paris. Era um francês que ganhou terras aqui. Para você ter ideia de como isso funcionava. Então tá aí o que Léo comentou, as expedições, né, guarda-costa de Cristóvão Jacques. No próprio livro de Mendes Sá, ele cita isso. 1516, 19, 26, 29 e 30. Exatamente. Né? São muitas datas. Isso né? mostra que foi um grande empenho por parte de Portugal, né, acabar com essas invasões estrangeiras, principalmente as invasões francesas, pois os franceses também visitavam os grandes armazéns do litoral, as feitorias. Feitorias, perfeito. Por isso que Vilegaião futuramente vem numa dessa, né? Exatamente. Para poder construir uma. E isso já foi questão de ESA, inclusive perguntando o camarada que construiu a primeira feitoria do Brasil, Américo Vespúcio, a feitoria de Cabo Frio, 1504. A primeira feitoria. A primeira feitoria do Brasil. Cabo Frio, outro bizu de Léo importante, a primeira feitoria do Brasil. Américo Vespúcio, Cabo Frio, não esqueçam disso. Tá? Agora, uma colinha da geografia, Cabo Frio, Águas Frias, tá? Que é o finalzinho da corrente, tá? Chamada Falklands ou Malvinas, por isso que as águas são frias naquela região de Cabo Frio. Tá? Só uma dica para os senhores também de geografia. Nosso cafezinho na história também entra na geografia para os senhores. Exatamente. E o Léo dando continuidade a essas guarda-costas, o interessante é que o Cristóvão Jacques ele chega a mandar, né, uma notificação para o rei dizendo o seguinte: se ele não iniciar um processo de colonização, o que vai acontecer? Vai perder. Fatalmente perderia as terras para os invasores. Fatalmente não precisaríamos pagar um curso de francês para falar francês. Exatamente, isso é boa. Isso aí. Fatalmente seríamos colonizados pelos franceses. Aí é da parlez-vous français, monsieur, ou mademoiselle. Então o que acontece? As expedições de guarda-costas não conseguiram atingir um resultado satisfatório. Litoral muito grande. Gigante. Só mesmo um empreendimento estatal, né? Só mesmo uma ação do Estado português seria capaz de defender as terras. Foi justamente aí que Cristóvão Jacques aconselhou o rei Dom João III, né, a iniciar um projeto colonizador. E é o que eu falo para os meus alunos, galera, a palavra de ordem é colonizar para não perder. Perfeito. Então é justamente a partir, né, das invasões estrangeiras que acende a luz vermelha em Portugal. Não só isso, nós sabemos que outros fatores incentivaram Portugal a iniciar a colonização, como por exemplo, as boas notícias que vinham do México e do Peru, ouro e prata. Sim. A coroa portuguesa, ó, cresceu o olho. Nossa, do lado de cá do lado de lá estão achando ouro e prata, México e Peru. Vamos começar a colonização, de repente a gente dá essa sorte aí também. Já achar, perfeito. Então não foi apenas pelo medo de perder as terras para os invasores, também teve esse incentivo, né, Marcão? Perfeito. E para finalizar, né, esse cafezinho, nós temos as expedições colonizadoras, que aí eles mandam, logicamente, um afilhado do rei, que não era um homem comum. Martim Afonso de Souza não era um homem comum. Exatamente. Ele vem aqui 30, 33, essas expedições, ele traz consigo mudas de cana-de-açúcar. Interessante, a cana não é nossa, já caiu isso em prova, né? A cana vem de fora do Brasil, para o Brasil, e vai se adequar perfeitamente ao nosso solo, de tipo massapê, principalmente no Nordeste. Exatamente. Mas aqui no Sudeste também tivemos boas produções, grandes pipas de aguardente, né? Principalmente no Rio de Janeiro. Isso é interessante também nesse sentido. E Martim Afonso traz consigo animais de tração, mudas de cana-de-açúcar, algumas ferramentas e até, né, uma média de 300 a 400 homens para iniciar esse processo de colonização.